Olá, professores. Sou a professora Maria Leci, faço parte da equipe de redatores da proposta curricular para o território mato-grossense, que trata da educação para as relações étnico-raciais, juntamente com o professor Lucas Albuquerque de Oliveira. Dando início à nossa apresentação, que trata da educação para as relações étnico-raciais, vivemos em um país onde a diversidade se faz presente pelo pluralismo de etnias, identidades, subjetividades e representações sociais, apesar do ideário brasileiro sobre as raças ter se edificado historicamente através do mito da democracia racial, de que todos têm espaço em nossa sociedade. Nossa realidade é assinalada pelo preconceito em relação ao outro. O mito não impediu o racismo, mas o definiu como anatema. Nesse sentido, o currículo escolar é fundamento na garantia de aprendizagens sobre a diversidade étnico-racial e na promoção da igualdade racial. O currículo deve promover, nesse sentido, a formação de consciência e reflexão crítica, bem como ser fundamento para a transformação sociocultural. Ele deve visar o conhecimento, mas também o respeito à diversidade e à cultura da paz. Destarte, o diálogo a respeito dos direitos humanos no Brasil enfatiza as discussões sobre o combate ao racismo, o sexismo e as demais discriminações presentes em nossas instituições sociais. Porém, mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma política educacional que visa o enfrentamento ao racismo só tem início de fato a partir da Lei Federal 10.639 de 2003, que altera o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa LDB, e determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. No ano de 2008, é promulgada a Lei Federal 11.645, que altera a Lei 10.639 e insere a obrigatoriedade de ensino de história e cultura indígena e expande os conteúdos para todo o currículo. Nessa perspectiva, entende-se que as leis 10.639 e 11.645 não são apenas instrumentos de orientação para o combate à discriminação, mas que fazem parte de um conjunto de leis afirmativas que reconhece a escola como lugar da formação de cidadãos e afirma a relevância da escola em promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico, múltiplo e plural. Nessa perspectiva, para atender o que determina a legislação com referência à educação das relações étnico-raciais, os objetivos de conhecimento devem ser abordados em todas as etapas e modalidades de ensino, bem como devem aparecer em todos os componentes curriculares e áreas do conhecimento. Diante disso, vislumbra-se que a educação para as relações étnico-raciais se dá a qualquer tempo, e os objetivos de conhecimento devem fazer parte de todo o processo de ensino-aprendizagem, de forma inter- e ou transdisciplinar, com uma abordagem pautada na desconstrução do racismo. Os objetivos de conhecimento devem ser abordados numa perspectiva de educar para o conhecimento e o respeito à diferença, desencadear a afirmação da identidade negra e ou indígena dos alunos, alunas, e o sucesso escolar de negros, negras, não negros e não negras, indígenas e não indígenas. Desta forma, é na organização do fazer pedagógico fundamentado na inter- e ou transdisciplinaridade que a relação dos objetivos de conhecimento levará a uma aprendizagem que valorize a diferença em todas as etapas e modalidades da educação. Mas como trabalhar? Como fazer isso? A partir da valorização da identidade, trabalhando com, por exemplo, muitas das tecnologias utilizadas no Brasil no cultivo da cana-de-açúcar e da mineração foram trazidos pelos negros oriundos da África. Também trabalhar com autores negros, como o livro Cidade de Deus, que depois se tornou filme. Trabalhar como artistas, como Di Cavalcante, ou filmes que retratam a identidade negra, também o gênero feminino, a valorização da identidade negra, do povo negro ou do povo indígena. A aprendizagem a respeito da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena
deve primar pela edificação do conhecimento e respeito à diversidade, propiciando o exercício efetivo da cidadania, bem como promover o fortalecimento da identidade, desconstruindo imagens negativas, pejorativas e estereotipadas contra negros, indígenas e demais grupos sociais historicamente discriminados. Isso será possível a partir da utilização de um aporte teórico fundamentado nos marcos regulatórios já existentes, ou seja, continua de suma importância o estudo, entendimento e aplicabilidade das diretrizes curriculares nacionais e das orientações curriculares das universidades educacionais do Estado de Mato Grosso. Logo, para a edificação de currículos que atendam aos pressupostos da BNCC, deverá ser feita a leitura dos marcos legais já existentes e traçar um paralelo com os valores preconizados pela Base Nacional Comum Curricular. Bom, professores, obrigada pela atenção. Gostaria muito da participação de todos, porque é de suma importância para enriquecer o texto, e espero que todos leiam o texto que vá para a consulta pública e acrescente e enriqueça mais ele. Obrigada.